Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta tarde de esclarecimentos e ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje com o nosso irmão Teneildo, do Ponto de Luz de Afogados na Bandeira, agradecendo a sua presença, nos trazendo um tema curioso, presente e futuro da humanidade. Quando ele mandou o tema, eu fiquei refletindo. Ainda não consegui construir nada. Estou muito curiosa. Estou muito curiosa. Vamos ver, né? Se nosso irmão sempre traz reflexões interessantes. Nós estamos aí ansiosos por essa tarde. Que possamos fazer a nossa prece para dar entrada, início às nossas tarefas dessa tarde. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse momento, Senhor, rogamos a tua presença, a presença da equipe espiritual, trabalhadora da nossa casa, nossos guias e protetores espirituais, para que assim possamos estar abertos e atentos aos ensinamentos dessa tarde. Do nosso irmão, através de palavras simples e esclarecedoras, possam nos trazer grandes ensinamentos que nos fortaleçam e que nos encorajem. Que a tua paz, que a tua harmonia, Senhor, esteja sempre conosco. E assim seja. Fique à vontade. Boa tarde. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite que foi feito, e é sempre um prazer retornar aqui a essa cidade, a esse núcleo aqui de aprendizado, né, e de luz. Agradecer a presença de todos vocês, a presença da espiritualidade, e eu gostaria de iniciar pedindo uma emanação de energia de todos nós aqui, para minha cunhada, que ontem fez a sua passagem e que nesse momento está com certeza sendo acolhida, sendo festejada, né, o retorno. É assim que acontece. Enquanto a gente se entristece aqui por conta dessa separação momentânea, há uma festa do outro lado daqueles que nos amam e que nos recebem. E eu queria aproveitar esse momento, antes da gente entrar no nosso tema, para a gente refletir um pouquinho sobre a morte. Porque fruto dos ensinamentos que a gente vem, né, recebendo, principalmente no Brasil, a morte é vista, né, das religiões que predominam no Brasil. Então, a morte é sempre vista como algo doloroso, ruim, mas a morte é linda. É um processo belíssimo. Se a gente souber bem observar, a morte é algo que para ser visto com a beleza que ela merece. Mas como assim? Parece estranho, né, falar assim. Mas basta a gente analisar, se a gente enfeitar aqui essa mesa como está aqui, com flores artificiais, todas as vezes que eu venho aqui é a mesma paisagem, a mesma visão. Se essas flores fossem naturais, elas já não estariam aqui. Haveria uma renovação natural. Porque a vida tem essa capacidade de criar e a morte tem a capacidade de renovar. Então a morte é um complemento da beleza da vida. As duas se complementam porque se renovam. Imagine se nós não morrêssemos. Como a nossa irmã que fez a passagem, que vinha numa luta contra o câncer de 4 anos. E antes dela fazer essa passagem, estava num estado realmente muito difícil, de muito sofrimento. E se ela não morresse? E se a morte não existisse? E se ela tivesse que viver sofrendo para sempre? Então a morte, ela, apesar da dor que causa pela separação, ela consegue renovar, consegue fazer com que a gente comece um novo ciclo. Isso se dá com plantas, com animais, com a gente, com todos, porque é uma lei natural, a lei da renovação. Mas
foi nos dito que a morte representaria o céu, o inferno, o sofrimento, o que vem depois, a gente não sabe, é o desconhecido. E isso fez com que a gente temesse a morte. E visse a morte com uma certa ressalva, a gente tem um certo cuidado ao falar da morte, mas a doutrina espírita esclarece de que a morte é apenas aquele momento, muito similar ao nascimento. Quando nasce uma criança, como a gente se alegra, né? Um novo ser que vem entre nós. E do outro lado está lá a tristeza. Porque é alguém que vai e se separa momentaneamente. E a gente se alegra porque alguém chega. No momento da ida, a gente se entristece e lá se alegra. Então, é um ciclo bonito. É belo isso. A gente precisa ver a morte dessa forma. Ressignificar. E nunca ter medo. Porque é um caminhar. Gostaria de só fazer essas considerações iniciais para a gente entrar no nosso tema curioso, né? O que a gente espera? Presente a gente já pode ver alguma coisa e o futuro da humanidade. O que a gente espera? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês têm acompanhado como está a evolução tecnológica? Vamos falar primeiro da tecnologia, em termos do avanço da humanidade. Isso é marcante atualmente, né? Vocês têm acompanhado o que está acontecendo? Vamos lá, trazer algumas notícias aqui. Essa notícia nova, tá? Esse mês foi apresentado um robô que consegue dobrar roupas. Imagine, o processo de dobrar roupa é complicado. Eu tenho muita dificuldade para dobrar roupas. Então já tem um robô que consegue fazer isso. Imagine. Imagine o nível que a gente está de tecnologia. É um robô, você bota a roupa lá e ele consegue dobrar a roupa. Isso é algo muito difícil. A inteligência artificial, ela tem ganhado assim, uma conotação muito grande. O que a inteligência artificial consegue fazer nos dias atuais? Eles conseguiram, antes, a inteligência artificial obedecia o nosso comando, mas está no avanço atual de que a inteligência artificial aprende com a gente e sabe mais do que nós, do que a gente mesmo. Porque a gente está o tempo todo, seja através do celular, ou seja de qualquer outro meio que seja, que a gente acesse a tecnologia, não tem como viver sem ela aprende com a gente. Ok, isso não é novidade. Qual é a novidade? É que eles estão integrando as inteligências artificiais e ela começa a aprender com ela mesma. Como assim? Eu tenho uma inteligência artificial que tem um domínio em uma área e tem outra que tem um domínio em outra área. E ela consegue se comunicar e fazer uma troca muito grande. E qual é a diferença? É porque, por mais que você estude, você nunca vai entender ou ter todas as informações na sua mente no campo, por exemplo, da saúde. Que seja as pesquisas e os trabalhos que são desenvolvidos, né, as teses, sobre uma determinada doença. Você não consegue armazenar tudo isso no cérebro. São milésimos de segundos para a inteligência artificial fazer vasculhar todos os trabalhos científicos que já foram desenvolvidos pela humanidade. É segundos. Imagine o quanto consegue extrair disso e fazer o cruzamento de informações e dar um resultado. E quando essas inteligências começam a se cruzar no sentido das múltiplas áreas que existem na humanidade. Então, imagina o resultado disso. Então, assim, e ela começa a aprender a se comunicar entre si. Bom, uma das notícias que saiu é que nós vamos ter um impacto para a humanidade, para a vida humana. Um desses impactos é que nós vamos ter uma aceleração da vida. Então, assim, como o processamento é muito rápido, tende a gente tentar acompanhar essa aceleração. O que é que vai acontecer? Né? Vai mudar tudo. O que a gente conhece hoje, o que a gente via de antes, produção das indústrias de carro, até sapatos, cadastros eram colocados manualmente. Hoje, não precisa mais. Hoje,
Até a agricultura não precisa mais de gente para fazer. Então, existe alguém numa sala que comanda os tratores, que comanda as pulverizações e todo o processo de produção em grande escala é feito por máquinas. Mas já há quem programe e não precisa nem ninguém comandar. Com a inteligência artificial, ela faz todo esse cruzamento por GPS e as máquinas, inclusive, tomam decisões. Eu vi recentemente de que tem um robô que passa aqui na vegetação e ele fotografa em alta resolução e existem braços que vão retirando o que é chamado ervas daninhas, são as plantas que são indesejáveis naquela produção, e ele também retira a planta que esteja doente. Agora ele toma decisões. Essa é a questão. Consegue fotografar aquela planta, decidir qual é a planta, se ela está no nível afetado ou não de tal doença, e ele decide se aquela planta precisa ser tirada ou se ela tem chance de ser pulverizada e ela não morrer daquela doença que atacou, daquela praga que atacou aquela planta. Consegue tomar decisões. Coisas que até então a inteligência artificial não fazia, apenas obedecia os comandos. Então a gente está nesse nível. Tanto que aconteceu um pequeno imprevisto e desses robôs atacou um funcionário da Tesla. Ele tomou a decisão de atacar esse funcionário. E eles estão estudando, inclusive, o que aconteceu. Foi uma falha? Foi uma dessas comunicações? Porque imagine, uma fábrica, tanto de processamento que acontece, e todas essa inteligência artificial de cada área se comunica entre si, e por algum motivo esse robô tomou essa decisão e atacou um humano. E aí eles estão estudando isso para ver o que aconteceu. Enfim, mas estamos nesse nível de avanço tecnológico, claro. Eu não vou falar só disso, não é só tecnologia, a gente vai falar também da humanidade, que esse é um objetivo principal. Por quê? A pergunta é, o avanço tecnológico está nesse nível que a gente falou até agora. Então, a gente vê a inteligência artificial se desenvolvendo, a gente vê robôs saindo, carro elétrico, uma série de questões crescendo, mas a evolução espiritual, como está? Como é que está a evolução espiritual? E aí? Mas está parada? Está regredindo? Kardec nos diz, através dos espíritos que o orientaram, de que não há retrocesso. Então a gente não volta. Porém, o progresso é constante e a gente está progredindo. A questão é a diferença. Porque a evolução intelectual não tem nada a ver com a evolução moral ou espiritual. Nada a ver. Então, alguém pode ser muito desenvolvido intelectualmente, ter uma inteligência absurda e ser alguém muito ruim, causa muitos males para a humanidade. Então, a gente precisa pensar como está. Mas aí a gente vai, no caminhar, a gente vai entender mais um pouquinho. Quero só que deixa registrado só esse pensamento. Como está a evolução espiritual da humanidade? E a gente vai voltar a isso. Mas eu queria a participação de vocês para me responder uma coisa. Como é que você se sente diante dos avanços tecnológicos? Como é que você se sente? De verdade, assim, vendo tudo isso crescer, esse robô, essa coisa toda, sabe? Para quem tem mais... Tem 2 jovens aqui, 3, não sei bem qual a sua idade, mas para quem já passou do ENTA, né? Então já sabe, já viveu uma diferença muito grande, não é isso? Muito grande. Eu, pequeno, não lembro, assim, não existia celular, não existia coisas que hoje em dia jovens não sabem como viver, a gente viveu sem, né? Então, assim, há uma diferença. Então, quem tem mais idade aqui sabe a diferença que viveu em termos tecnológicos. Mas como é que você se sente? Claro que os jovens estão familiarizados com isso. Hoje em dia é muito comum.
sensação de exclusão. Porque, por exemplo, a criança adulta, ela já nasce. Então, você vê que um movimento de 4 anos dominando tecnologia que eu, sinceramente, não domino. Então. E então, você está num ambiente e aí, por exemplo, você vai falar um estudo, sim. Não é assim. É assim. E aí aquela criança de 10 anos você dá uma aula. Você tem que aprender, não tem aprender. Porque eu, para aprender, eu fiz a formação. Fazer o outro, antes disso tinha datilografia, né? Antes disso era datilografia. Nem vamos lembrar, né? Eu tenho curso, viu, de datilografia, só para registrar. Então, assim. Isso. Então, parece que você não faz parte mais. Isso. Isso. Parece que a gente está no mundo amado do mundo. Não isso. Mas até nesse aspecto o Espiritismo nos esclarece. Né? Os Espíritos nos dizem de que há uma disparidade de avanço entre o plano espiritual e o plano material. Que aqui é uma cópia de lá, mas tende a ir se equilibrando. Mas há uma diferença muito grande. Por isso que os Espíritos que chegam aqui, e nós quando chegamos, já chegamos mais avançados do que nossos pais e nossos avós. Éramos mais porque eu lembro que meu avô, né, e meu pai eram semi-analfabetos, eles não tiveram nem acesso à escola. Eu pude estudar. Então, veja, e cada vez que a gente vai, a gente vê que isso vem se equilibrando. Então, é natural que aconteça isso, porque quando a gente retornar, a gente vai pegar um outro mundo lá, muito avançado, e quando a gente voltar, a gente vai estar à frente de quem vai estar aqui. Então, é assim que funciona. Então, há essa relação espiritual. Mas como é que você se sente? Qual é a sensação? É isso que eu pergunto. É de exclusão? Hã? Certo. Você se sente atualizado, ok. Desatualizado. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Alguém tem um certo receio ou teme esse avanço tecnológico? Especialmente nesse campo, você falou da questão da sim. Você dá uma universalizada, mas ao mesmo tempo a gente tem a fome aumentando a cada dia. Então, o que adianta a agricultura, a tecnologia das grandes produções e essas produções não ascendem aqui? Segundo, a gente vai ver isso em termos de Brasil. Você vê nos Vicente, triunfo. Triunfo se você não fizer jeito. Né? A nossa internet ainda é no sítio rádio. Nós não temos fibra ótica. Então, quando a gente olha a Terra, né, gente, para quem está? Exato. Será que ela está realmente atendendo a maioria? Ou ela está focada no indivíduo? Isso. Isso. Veja só, esse assunto é super empolgante, porque, veja, a gente... Veja só como é empolgante esse assunto, como é que a gente analisa para a gente ter o cuidado também de a base, né, a principal missão do Espiritismo é esclarecer. Esclarecer. Então, é sempre bom que a gente utilize as coisas do dia a dia para que a gente vá lá no conhecimento, né, que os Espíritos nos trouxeram e procure entender. Veja, a gente acha a guerra é algo bom ou ruim? É ruim, né? É ruim. Porém, se não fosse a guerra, provavelmente nós não estivéssemos aqui com celular, por exemplo. Por quê? Foi uma necessidade da guerra que acelerou o processo da criação do celular, porque precisava comunicação a uma distância. Então, assim, da mesma forma que o que motiva
Elon Musk e outras empresas grandes, a China agora está despontando aí em termos tecnológicos. Elon Musk, com as empresas dele, está conseguindo desenvolver um foguete que desce, que antes subia o foguete, levava o satélite e destruía o foguete. Então imagine quanto custa. E ele consegue dar ré, descer de ré e pousar de novo. Então imagine, conseguir uma tecnologia nesse nível. Então, por que ele faz isso? Porque tem uma evolução espiritual e quer proporcionar um equilíbrio na humanidade? Não é essa a motivação, é financeira. Porém, mesmo sendo financeira, entendeu? Tende a se popularizar com o tempo e todo mundo vai ter acesso. Minha mãe, ela faleceu e até hoje eu não sei do que. Porque quando ela faleceu, suspeita-se que ela tinha câncer, suspeita-se que houve um erro médico e ela tomou um sangue errado, mas eu não sei. Por quê? Era tão difícil naquela época. Você conseguir fazer análise de sangue que lá em Afogados não se fazia, mandava para Recife. E hoje você tem em casa. Hoje em casa tem aparelhos portáteis que você consegue. Então veja o avanço. Veja como melhora. Quem desenvolveu esse equipamento, desenvolveu para ganhar dinheiro. Não desenvolveu por uma evolução moral, não. Não foi pensando na humanidade. Mas acaba chegando, porque Deus... Isso, mas o importante é que está avançando. É devagar? É, mas está avançando. E, então, e a gente voltando para essa pergunta, como é que você se sente? Vamos lá. Qual é o conselho que é mais repetido na Bíblia? Nunca ouviram falar? Qual é o conselho? Assim, a Bíblia é um livro de aconselhamento. E qual é o conselho mais repetido? O que é que mais aparece? Em uma palavra só. Uma palavra que mais aparece na Bíblia todinha. Alguém analisou isso e descobriu qual é a palavra que é um conselho que mais está repetido na Bíblia. Não temas. Essa aparece em 58 textos, essa palavra aparece lá. Não temas. E por que essa palavra tem tanto? E a gente sincronizando com o dia de hoje, essa tecnologia assusta. Tem hora que a gente teme de dizer assim, estou ficando para trás, eu estou excluído. Ah, não, vai avançar tão tecnologicamente. Ah, opa, calma, calma. Não temas. Não temas a tecnologia. Não temas o dia a dia. Não temas nada. Então, o que a gente diz o inverso de não temer? É o quê? Hã? Confiar. É confiar. Então, quando ele diz não temas, é para nos remeter a pensar, pô, se eu não temo, então eu tenho que confiar. Confiar em quem? Nós não estamos largados. Esse avanço tecnológico, tudo isso, às vezes dá a impressão de que é a humanidade mesmo, que a humanidade vai destruir o planeta. Eu já escutei muita frase. A humanidade vai destruir esse planeta, como se nós estivéssemos aqui com toda a liberdade do mundo. Nós temos o livre-arbítrio, não temos? Mas ele funciona numa faixa. Eu tenho um livre-arbítrio dentro dessa faixa. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero. Eu não tenho permissão para fazer tudo o que eu quero. Nem no plano material, nem no plano espiritual. Quer ver um exemplo? Eu não tenho, nenhum de nós, tem o poder de incidir na vida de outra pessoa de forma que faça ela mudar. Não muda. Você muda a si, mas o outro não. Não, mas sem ter o livre-arbítrio, você poderia conseguir mudar. Entende? Não consegue. Pode ser seu filho, seu pai, alguém mais íntimo, mais que lhe considere, que tenha aquela... Você não incide na ação da outra pessoa. Então o nosso livre-arbítrio ele tem um limite. Então nós não podemos simplesmente sair destruindo esse planeta. Não é assim que funciona. Não é assim. Tudo acontece dentro de um planejamento. Tudo está planejado.
Por isso que a gente tem que confiar. Por isso que a gente não pode temer. A gente tem que ter a fé de que Deus e um grupo de espíritos dos quais Jesus comanda é quem estão organizando. Há um espírito responsável, né? O Cristo que comanda o sistema solar e outros sistemas, há quem comanda o nosso, há quem comanda o Brasil, há quem comanda a nossa família, a nossa cidade, a nossa família, há quem comanda nós. Comanda não é no sentido de controlar feito um bonequinho, não. É no sentido de orientar. Dizer, ó, por aqui, por ali. E se a gente for fazer algo que está fora do que está planejado, a gente é podado. Quantas vezes a gente não faz um planejamento de fazer tal coisa, quer seja uma viagem, e às vezes dá errado. A gente decide uma coisa e não vai. Então, alguém dizer, pô, aqui não. Você vai até aqui. Pois é. Então, tudo que Hitler fez, ele fez com uma permissão. Teve uma permissão. Se não tivesse, ó, ele tinha partido criança, acabou. Não tinha feito. Agora, isso. Teve um limite, porque é permitido ali. E por que é permitido? A gente vai falar isso lá na frente, não vou adiantar não. Vamos lá. Agora, o que é que precisa para a gente? Vamos lá. O que é que precisa para a gente? Isso aqui Sócrates já dizia. Os espíritos disseram a Kardec, quando ele faz a pergunta, qual a solução para a gente? Precisa aqui. A gente tem que conhecer a nós mesmos. Tem que conhecer. E aí eu pergunto, você se aceita como você é? De fato. Não precisa responder não. Só pense assim. Você se aceita exatamente como você é? Esse psicólogo aí, estou muito bom de nome, mas que é Carl Rogers, acho que o nome dele é esse. Ele fala que o paradoxo da autoaceitação é quando finalmente se conhece, você muda. Porque não dá para mudar se você não se conhecer. Agora, se conhecer é um processo difícil, delicado e doloroso. Porque se conhecer não só é ver as potencialidades que eu tenho, não. Eu tenho que enxergar minhas sombras. Eu tenho que reconhecer. Precisa de humildade para isso. E por mais que a gente diga, eu sei que precisa de humildade, na prática, quando vai para a prática, tem umas dificuldades aí. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o caminho. Então a gente precisa se conhecer. E tem um passo a passo para a gente se conhecer, que eu vou tentar, de alguma forma, com o material que eu trouxe, ver se a gente consegue entender um pouco mais como é que eu consigo me conhecer. Vai continuar, vamos lá. Para a gente se conhecer, a gente precisa entender qual é o objetivo das encarnações. Quais são os objetivos? Por que a gente está aqui encarnado? E mesmo os desencarnados que estão aqui vão encarnar. E qual é o objetivo? O objetivo são nossos relacionamentos. Para a gente avançar, para a gente evoluir. Mas é se relacionar. O objetivo da encarnação é se relacionar uns com os outros e se relacionar com o planeta. É relacionamento. É isso. É para isso que a gente encarna. E aí a gente se relaciona com pessoas que a gente gosta e com quem a gente não gosta. Por isso que às vezes na família vem uma pessoa, às vezes duas, às vezes mais, que você tem aquela dificuldade. Mas essa pessoa, ela é muito importante e cumpre o seu papel. Então, agora, mesmo que você se conheça, faça esse trabalho do autoconhecimento, que você aceita a sua encarnação. E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Hã? Como é que se consegue força? É na hora da dificuldade. Só se consegue força assim. É assim que se progride.
Paulo diz que não existe anjos de cristal. Não existe anjo frágil, bateu, quebrou. Todo espírito, que ele é um guia, que ele é um orientador, ele já sofreu. Ele já passou por dificuldade. Ele sabe na pele como é difícil. E nós, às vezes, quando estamos passando pela dificuldade, ao invés de aproveitar para extrair as forças de ultrapassar por aquela dificuldade, a gente reclama. A gente lamenta por estar passando por aquilo. É aquilo que está nos fortalecendo, está nos forjando, está nos tornando um espírito ali resistente. A gente deve procurar a dor? Não. A gente deve tentar entendê-la e ressignificar todas as dores que nos afetam. Como é que consegue sabedoria? Resolvendo problemas. Eu quero ser sábio, eu quero ser um espírito muito sábio. Sim, mas eu não, vem um problema na minha vida para resolver. Eu não, aí eu fujo. Então só sai daqui de sabedoria, resolvendo problemas. A coragem é a consequência de você superar os perigos que lhe acontecem, que lhe aparecem. O amor, você tem que ajudar pessoas problemáticas. Eu quero uma pessoa, eu quero ter um amor no coração. Mas eu tenho um parente ali que eu amo. Como eu amo aquela pessoa. Sim, tem um ali que vive me enchendo a paciência. É muito difícil lidar com aquela pessoa. É essa que você tem que amar. Porque amar quem nos ama, Paulo já dizia, o que é demais? Agora, amar quem me persegue, amar quem me faz o mal, é onde eu faço a diferença. Então é para isso que a gente encarna. E aí eu queria contar uma historinha para vocês. Não sei se alguém já viu, tem até um filme sobre isso, que tem um diálogo que eu acho lindo. O diálogo de Jesus com Tiago. Lindo demais. É chamado Tiago Menor, é pequenininho, tem um monte de problemas, e ele chega, e Jesus, naquele momento, Jesus diz, vocês vão curar pessoas. Ele vai ter um diálogo sincero com Jesus, e diz, olha, mestre, sinto muito, mas acho que o senhor se enganou. Eu vou sair curando, eu vou ter o poder de curar. Ele disse, sim, você vai ter o poder de curar. Ele disse, olha, eu estou cheio de problemas aqui, o senhor poderia me curar? Aí Jesus olha para ele e diz, Tiago, pelo que tu já vistes, não acredita ainda que eu sou capaz de fazer isso? Esse então me cura. Se é assim, então por que eu tenho que ir com tanto problema que eu tenho? Aí ele disse, olha, você quer conhecer o que se passa no desejo de Deus? Quando você vai e faz sua missão, mesmo com toda a dificuldade que você tem, você dá testemunho de que qualquer um é capaz. De que mesmo diante das dificuldades, é possível você superá-la e ainda fazer o que muitos saudáveis não fazem. Por isso que você precisa ir como você está. E você será curado. Porque a cura acontece para todos. Porém, é preciso esperar o tempo certo. O tempo certo. Qualquer dor que a gente tenha, ela vai passar no tempo certo. E é uma lição valiosíssima. Tanto que depois desse diálogo, Tiago vai, foi o primeiro discípulo que foi crucificado. Crucificado não, foi morto, foi perseguido, enfim, foi o primeiro. E foi porque, de fato, isso deu uma energia a ele, essa conversa com Jesus, deu uma empolgação. E ele entendeu, de fato, de que ele tinha que cumprir a missão dele. Que às vezes a gente fica, eu queria fazer mais, mas é porque a gente é bom nisso, né? De arrumar uma desculpa para não fazer porque. Então Jesus, com esse diálogo, mostra de que não é porque. Não tem, você tem que fazer. No livro dos Espíritos, eu acho, não me lembro, bom, importante o texto traz uma mensagem onde Kardec pergunta aos Espíritos, no livro dos Espíritos, qual é o limite para fazer o bem? Há um limite? Eu tenho que fazer o bem até onde? Aí os Espíritos dizem, há um limite para fazer o bem. Sabe que limite é esse? O limite das suas forças. Enquanto você tiver força de mover um dedo para ajudar alguém, mova. Esse é o limite de fazer o bem. É o limite das suas forças. E eu acho que muitas vezes a gente tem muita força de fazer alguém e a gente acaba procurando desculpas e tentando fazer como o Tiago fez, tentando dizer assim, não, mas olha, mas é um dever que a gente tem.
Isso é... Um jovem chega para Chico, não sei se você já viu essa história, e diz, olha, tem uma coisa que eu acho que está errado nessa lei natural aí. Porque eu sou de família espírita, sempre fiz o bem, sempre ajudei as pessoas, distribuí sopa, fiz campanhas de doação de cesta básica, eu sempre me integrei, sempre fiz de tudo certo e as coisas para mim é sempre um sofrimento. Tem um vizinho meu que faz nada disso e tudo para ele dá certo. Por quê? Chico, com aquela sabedoria de sempre, diz, é porque ele está plantando e você já está colhendo. Então, quando as coisas dão errado, é porque a gente lá atrás não fez boa coisa, não. A gente precisa passar pela dificuldade. É isso que nos melhora. Os momentos bons são só uma recompensa daquilo que a gente avançou. Os momentos ruins é a colheita, como ele diz, que é necessária. A gente precisa colher para poder a gente ter, dar um passo à frente, senão a gente estaciona. Na atualidade, o que vocês acham que mais adoece as pessoas? O que mais adoece hoje em dia? Ansiedade? Por incrível que pareça, é a comparação. Em consequência, são estudos bem recentes. A comparação. Antes não tinha isso. Antes até tinha, mas era muito pouco. Você no máximo comparava a roupa como uma pessoa se vestiu, mas hoje em dia com celular, hoje em dia o que você vê de gente mostrando uma realidade que não é a dela, e a pessoa começa a se sentir inferior por conta disso, começa a se comparar com aquela, mas eu queria aquela vida, só que aquela vida não é real. E aí você começa a se comparar, vem o quê? Ansiedade. Esse é um dos grandes motivos hoje em dia. E qual seria o contrário da ansiedade? Para lidar com essa situação. Sim, aí os jovens, vamos lá. Aí a gente se sente meio excluído, né? Porque a gente não está à frente dessa tecnologia, a gente já se sente assim que eu não acompanho ali. Os jovens estão lá, entendem tudo, mas essa comparação e essa ansiedade é a doença dos jovens, principalmente. É uma aceleração tão grande de comparar, de ver, bate a ansiedade. Aí qual seria o contrário? Uma forma, porque tudo tem alternativas. Qual é uma outra alternativa para eu lidar com a ansiedade? É o quê? Seria alguém ser calmo? Porque você vê alguém ansioso, você diz, se acalme, se acalme. Seria isso? A confiança. Lembra lá atrás da Bíblia? O que ele diz? Não temas. Para não temer, eu tenho que ter? Bate com os dias de hoje. Veja, a confiança. Eu preciso confiar. Não é só... Porque quando eu me acalmo, daqui a pouco eu estou ansioso de novo. Mas se eu confio, se eu desenvolvo um processo de confiança, agora, confiar não é só confiar. Eu preciso saber em quem confiar. Aí eu tenho que buscar uma base segura para poder eu confiar. Então, eu vou usar aqui uma história interessante. Talvez vocês já escutaram, mas eu acho muito interessante. De Mozart. Já viu essa história? Um jovem escreve para Mozart e pergunta: você pode me ensinar como é que se escreve uma ópera? O que é que Mozart diz a ele? É muito cedo para você fazer uma ópera. Mozart diz, porque aí ele estava se comparando a Mozart. Eu quero ser igual a ele. Mas o senhor fez a sua primeira com 9 anos. Só tem uma diferença, né? Eu não perguntei a ninguém como é que fazia. Então, assim, essa lição a gente tira de que, na vida, a gente não pode estar se comparando com ninguém. A gente tem que ser o autor da nossa própria existência. Eu não posso olhar para os outros. Porque a estrada dá a ideia de que a gente está encarnado, está todo mundo aqui numa corrida paralela ali. Eu tenho que chegar primeiro que o outro. Não é assim que funciona. É uma corrida onde só tem uma faixa e só tem você nela. A única competição que você tem é com você. Tem mais ninguém na sua faixa de corrida ali, só você.
Então não tem que olhar para a faixa do outro. O outro está correndo lá, é ele. Eita, o outro ficou para trás, o outro passou. Você conhece a ti mesmo. É você que tem que fazer isso. Bom, aí já dizia Antônio Machado de que caminhante não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Não tem um destino, não tem uma pré-determinação. O caminho se faz ao caminhar. Nós estamos todos os dias fazendo um caminho. Aqui, agora, nesse momento, a gente está fazendo uma reflexão sobre a nossa vida e poderemos tomar decisões de que amanhã vai impactar numa diferença. De tudo isso que foi falado, eu vou extrair isso. Eu vou tirar esse ponto aqui para eu mudar. Opa, você está fazendo o seu caminho. É caminhando que se faz. E não há uma tomada de decisão que você diz, olha, eita, eu comecei a conhecer a mim mesmo e a partir de amanhã eu serei uma nova pessoa. Isso não existe. Não existe. Não é assim. A gente precisa gradualmente ir se conhecendo, identificando os pontos, quantas e quantas vezes, pelo menos eu, não sei se isso acontece com vocês, decido não mais fazer uma determinada coisa. E de repente eu me pego, poxa, eu não já havia decidido que eu não ia me comportar assim, acabei me comportando. Mas eu tento de novo, até um belo dia tem uma situação, eu digo, hoje eu agi do jeito que eu queria, isso me enche de alegria. Então eu consegui dar um passo. É assim que se faz, é no caminho, é caminhando e se refazendo. Esse camarada aqui, não sei nem falar o nome dele, tem a história dele na internet. Hã? Esse cara aí. Ele tinha faixa de 30 anos e ele começou a entrar nessa história do autoconhecimento, começou a descobrir suas sombras, começou a ver o quanto ele tinha de coisas para mudar, começou a ver as dificuldades íntimas dele e chegou um dia e ele falou isso. Eu não aguento mais viver comigo. Eu não aguento mais. E ele se preparou para tirar a própria vida, porque eu não aguento mais, eu não aguento ser eu. Por isso que ele disse. Quando ele disse essa frase e ele se retirou, foi para um lugar bem isolado, falou essa frase e ele chegou à seguinte conclusão. Eu sou um observador de mim mesmo. Presta atenção se na cabeça de vocês não rola um diálogo muitas vezes. Até ontem à noite falávamos disso. Você vai num caminho e de repente você diz, eu podia ir por aqui, mas eu sempre ando por aqui, não mais... Aí se estabelece um diálogo dentro da sua cabeça que é você se observando. Esse diálogo é com quem? Com quem se estabelece? E aí você toma uma outra decisão. Você está diante de uma situação e você diz, olha, eu tenho aqui duas opções para tomar na minha vida. A minha vida pode tomar esse rumo ou aquele. Aí você começa a dialogar, então assim, preste atenção o que está acontecendo aí. Há um diálogo que se estabeleceu dentro da sua cabeça. Então, você é um observador de si mesmo. Então, isso aqui deve ser constante. Isso aqui foi o suficiente para ele mudar o seu panorama mental, enxergar outros lados, passar a se observar e começar a mudar. E aí você, só quando enxerga, começa a definir estratégias de mudança. Porque a mudança da nossa vida só depende de nós. Só. Tem um cara na internet que ele dá um curso de gestão de tempo em 5 segundos. 5 segundos é muito pouco, não dá para nada, mas ele diz que a gestão do tempo se dá em decidir o que fazer e o que não fazer. E decidir o que faz primeiro e o que faz segundo. Só isso. A gente só precisa isso, simplificar a nossa vida assim. Aquilo que está dentro da minha, o raio de ação que eu posso fazer, eu faço. Eu tenho que fazer isso aqui para eu melhorar a minha vida. Não, isso aqui não depende de mim. Pronto, aí eu me angustio. Porque eu queria que a outra pessoa se comportasse de um jeito, mas eu não tenho acesso a outra pessoa. Eu só tenho acesso a mim. Se comporte como você gostaria de ser tratado e pronto. Se você for tratado diferente, paciência. Você não muda ninguém. Você só muda você. Só você. E o outro você tem que aceitá-lo como ele é. Ou, dependendo da situação, se é intolerável, você precisa se afastar dessa pessoa, se não dá para conviver. Simples. Esse é o processo da vida. E ele descobriu isso. Ele entendeu isso e foi o suficiente para ele esquecer a ideia
de suicídio e passar a trabalhar para se melhorar. O que você verdadeiramente pensa sobre si mesmo? Essa pergunta, todo mundo aqui já se fez. Você pensa sobre si mesmo? Não estou envolvendo ninguém. Estou propondo você chegar em casa, botar um espelho, olhar para esse espelho. O que é que eu penso do que eu estou vendo ali? De que eu estou vendo? É importante. É um mergulho importante. É um exercício que eu recomendo constantemente. E se você passar a fazer isso com a frequência, você vai começar a descobrir um monte de coisa. Porque vão vir reflexões. Porque para se aceitar, você precisa se conhecer. Saber de verdade o que é que você pensa sobre si mesmo. E aí tem umas dicas. Como eu falei lá no início, tem umas dicas que o pessoal diz o seguinte, ó. O modo como você se sente em relação a dinheiro, a abundância, relacionamentos, emoções, tudo isso determina, todas essas coisas é o que determina qual é a importância que você dá. A importância que você dá a elas determina o seu conhecimento, o seu autoconhecimento. Você precisa pensar sobre esses aspectos aí e muitos outros, tem reticências ali, sobre todos os aspectos que lhe envolvem. Como é que você se sente em relação a isso? É necessário se investigar. E tudo que tem importância para você, ele tem o poder de lhe irritar e de lhe perturbar. Tudo. Aquilo que lhe irrita. Há um tempo atrás, eu fiz umas sessões de terapia e o terapeuta eu comecei a questionar algumas coisas. Ele ouviu. E aí, por exemplo, eu não lembro exatamente o que eu questionava, mas ele me disse algo que marcou a minha vida. Ele disse assim: tudo aquilo que você enxerga nos outros tem em você. Porque se não tivesse em você, você não enxergaria. Então, se eu vejo que, olha, tem alguém falando mal de mim, é porque você falaria mal de alguém. Agora, é duro ouvir isso. É difícil você admitir e dizer, não, eu, sim. Se você acha que todo mundo vive falando de você, é porque você fala de todo mundo. Se você acha que a qualquer momento alguém pode lhe roubar, é porque você rouba alguém se você tiver a opção. Porque se você não tiver, isso nem passa pela sua cabeça. Então, isso é uma forma de se conhecer. É você passar a ver como é que você age. Porque tudo aquilo que você enxergar no outro, tem em você. Por conta do tempo, tem uma historinha para contar aí, mas depois eu conto essa história. Tá, beleza, vamos lá. O que é mais importante na sua vida? Agora, sério. Alguém que quiser e pode falar. Você já pensou em o que é mais importante na sua vida hoje? Para você, o que é o mais importante na sua vida? Tem alguém que você gosta demais? É o quê? É o trabalho? O que é mais importante na sua vida? O que é que você tem como mais importante? E veja, não é para falar dos outros, é você. O que é mais importante na sua vida? Mais importante, aquilo que, poxa, você lembra? É isso aqui. Eu tenho certeza que vocês têm. Não precisa falar não. Mas cada um tem. É uma pessoa, é algo, é o meu trabalho, é a minha profissão, é algo. Isso aqui, ó, é aquele motivo que faz você acordar de manhã, todos os dias, e encarar a luta do cotidiano do dia, encarar qualquer dificuldade. Todos nós temos um motivo para isso. Pense nesse motivo e o que você faria por esse motivo? O que você faria? Tem alguém que a gente daria a vida para essa pessoa, não daria? Todo mundo tem alguém. Eu daria a vida para essa pessoa. Então, esse pode ser o motivo da sua existência. Então, o que você faria? Você ficaria saudável mentalmente e fisicamente por esse motivo? Olha essa pergunta aí. Normalmente, tem alguém que a gente ama e a gente diz, não, eu daria a minha vida. Por que você tem que pensar numa coisa trágica? Por que você não tem que pensar que por esse motivo você tem que se cuidar? Que por esse motivo você tem que se conhecer a si mesmo? Você tem que estar bem, estar melhor. Por quê? Toda
toda doença, ela é espiritual. Não existe doença física. Não existe doença física. Toda ela é espiritual. Agora, o físico é quem externa, é quem bota para fora. Mas toda doença é do espírito, porque o espírito é que habita aquele corpo. Ou vocês já ouviram falar que Jesus adoeceu? Teve uma gripe, teve alguma coisa? Não. Espíritos verdadeiramente evoluídos no nível do Cristo não adoecem mais. Então a doença, ela vem do espírito. Se você tem um motivo que te faz acordar de manhã, que é o motivo da tua existência, por que você pensa em dar a vida e você não pensa em se cuidar, em se conhecer, em dominar as suas más inclinações, em ser uma pessoa melhor, em se manter saudável para ter mais tempo com esse motivo que faz acordar de manhã? E aí tem algo que nos adoece demais, absurdamente, que são as reclamações. A neurociência está entrando nesse campo agora. Eu estou achando fantástico. Eu tenho lido umas matérias que eu me empolgo demais com isso, porque finalmente, a ciência, né, principalmente na área da saúde, começa a enxergar outras coisas para além da matéria. E isso eu acho fantástico. O que é que eles viram? Se você ficar por 30 minutos reclamando, ou próximo apenas de quem está reclamando, você produz um negócio chamado cortisol. Isso prejudica a sua capacidade cognitiva, sua capacidade de tomar decisão, afeta a memória. Se você ficar reclamando muito, você fica até sem memória, você fica ali, porque você produz cortisol pelaquela reclamação, por aquela energia, porque nosso cérebro é uma máquina de produzir substâncias. Todas as glândulas obedecem ao comando do cérebro. E aí, se você reclama, você produz isso, e ele passa 5 horas para sair. Então, se eu passar 30 minutos reclamando, eu tenho 5 horas para eu me libertar desse cortisol que eu produzi. Detalhe, se eu estiver perto de alguém que está reclamando, isso também acontece. Veja como o negócio é forte. Então, reclamar nunca, nunca. Mas nós temos uma alternativa, né? Qual a receita para nós manter a saúde mental, para não ter isso? Qual é? A gratidão. Então, a gratidão é o remédio para nossas dores. Esse é o caminho. A gratidão. Então, eu ia contar essa história. Tá? Tá bom. Beleza. Então, deixa eu contar. Então, vamos lá. Deixa eu contar essa historinha sobre gratidão. Me emocionou quando eu vi. Haroldo Dutra Dias, não sei se vocês já ouviram, palestrante, tem muitos vídeos dele. Ele contou uma história que me emocionou. Ele falou que estava numa reunião mediúnica e em alguns centros tem uma reunião mediúnica onde o paciente fica presente, né? Está ali. E o médium fala, o espírito fala através do médium. E nessa reunião em específico, alguém fala para a pessoa que estava ali em tratamento e diz: eu lhe amo como uma mãe. Eu sempre estive ao seu lado, em todos os momentos de suas dores, suas vitórias, em todo momento eu estive ao seu lado. Porém, o que mais me dói profundamente é quando você diz ou pensa, veja, é quando diz ou só pensa que está desamparado. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu não já pensei assim, cadê a ajuda? Cadê o amparo diante de uma dificuldade? E veja, um espírito que estava ali, ele aproveitou aquela oportunidade para dizer, não reclama não. Não reclama, tem gratidão, porque eu estou do teu lado o tempo todo. Agora tu não me vê. Pela condição que tu está aí de encarnado, tu não me vê. E todos nós aqui encarnados, nesse planeta, não é nessa sala não, é nesse planeta que está encarnado, tem no mínimo um espírito cuidando, zelando constantemente o tempo todo. Eu estou falando no mínimo. Por quê? Se nós já tivemos inúmeras encarnações, quantas mães a gente não teve? E qual é a mãe que abandona um filho?
Então a gente tem muitas mães que a gente já teve, muitos espíritos que já foram mães nossos, que estão zelando por nós, estão cuidando, estão vibrando com nossas vitórias, estão nos apoiando o tempo todo. E às vezes a gente ainda se sente, veja, esse espírito diz, o que me chama a atenção é que ele não só fez referência ao que ele falava da ingratidão, mas quando pensava, porque os espíritos mais evoluídos, eles sabem o que a gente pensa. Então, quando a gente pensa, olha, eu estou abandonado, olha, não tem ninguém que me ajude, olha, aquela pose de coitadinho, a gente tem um monte de espírito ali sofrendo, poxa, eu estou aqui do teu lado o tempo todo. Então a gente não pode nunca, nunca, em hipótese alguma, se sentir abandonado. Por dificuldade que seja, pode ter certeza, tem alguém do seu lado. Agora tem um detalhe, não, uma diferença. Aqueles espíritos com quem a gente tem dívidas e querem nos atrasar, o que é que eles fazem? De tudo. Eles vêm com toda a força que eles podem a tentar se vingar de alguma forma, a tentar conseguir o plano deles. Porém, os que nos auxiliam, eles vão estar lá assim, do seu lado. Enquanto você não pedir, eles entendem que você não precisa, que você dá conta. Agora, é necessário pedir. Para pedir é preciso humildade, é preciso gratidão. Então, a mensagem é essa, que a gente possa, sabe, cada dia mais se sentir acolhidos, se sentir protegidos pela espiritualidade, ainda que a gente não veja. E isso se chama fé. Fé. Eu acreditar no que eu não estou vendo. Mas saber, eu tenho a certeza, eu não acredito, eu não vejo, eu não sinto, mas eu tenho a certeza aqui, no coração você sente. Porque quando você está bem aflito, assim, na hora da agonia, que você para um pouquinho, e na hora do aperreio é danado para a gente esquecer isso, né? A gente está ali, o aperreio, aquele problemão, a gente acaba ficando tão atordoado que a gente esquece até que Deus existe. Quanto mais que eu tenho um anjo da guarda, que eu tenho um espírito que assumiu um compromisso de zelar por mim. Esse é o momento de parar, respirar e dizer, eu tenho ajuda. E a ajuda vem. Só que essa ajuda, ela não vem assim, não. Ela vem na hora certa. Eu preciso me acalmar, preciso pedir e esperar. É na hora certa. Como Jesus disse a Tiago, você vai ser curado na hora certa. Não é agora, na hora que você quer. Não é assim. Falou que eu tenho 10 minutos, então eu tenho 5 minutos. Deixa eu trazer para vocês algo que me encanta, que é poesia, poema. Não sei se vocês gostam. Eu me encanto com isso. Tem um poema de Paulo Braulio Bessa, que ele fala sobre si. É si. Não sei se vocês já ouviram, mas é si. Mas se a gente meditar sobre cada frase que ele diz, é fantástico. Assim, é uma lição que vem assim, mexer no mais íntimo nosso. Ele diz assim, e se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande e não cicatrizar, se a batalha, se na hora da batalha minha coragem for falha, se faltar sabedoria, se a derrota chegar e ninguém me abraçar na hora da agonia, e se for tarde demais, e se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz. E se eu pudesse voltar? E se o si fosse diferente? E se eu dissesse para mim mesmo, se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, e se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se reconheça, e se chorar, agradeça cada vez que achou graça. Se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia, se ame e seja amor. Se apaixone, por favor, se queira bem,
Se apegue, se desapegue, se agite, desassossegue. E se acalme também. Se olhe, se valorize. Se permita errar. Se dê de presente a chance de, pelo menos, tentar. E se o se for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Lindo, né? Assim, que a gente possa refletir, né, na tarde de hoje, de alguma forma, tomar alguma decisão lá no íntimo, que possa modificar o nosso comportamento, o nosso modo de pensar, o nosso trato no relacionamento com quem veio nessa encarnação para nos ajudar a progredir. Então, valeu a pena. Que a gente possa fazer essas reflexões. Vamos orar? Quando a gente adentra a doutrina espírita, a gente aprende ou reflete que o espiritismo ele desperta em cada um de nós a fé no futuro. Quando você trouxe o tema, eu fiquei pensando em alguma coisa nesse campo. A fé no futuro, acreditar, compreender, compreender além de acreditar, que as coisas vão melhorar, porque o plano é progredir, né? Progresso, melhoramento e transformação para o bem. E quando a gente olha realmente no campo da tecnologia, quando você começou ali, vai me dando uma aperto no coração, porque a tecnologia ela é desafiadora. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha que é importante desenvolver no campo intelectual, para que nós possamos ser tocados e exercitar no campo moral ou no campo espiritual, a gente vai entendendo que existe sim um Deus, existe um projeto, existe um processo de amadurecimento. E que a gente faz parte de tudo isso. Sempre com amparo e sempre com a presença desses seres espirituais superiores que estão aqui conosco para nos amparar, para nos ajudar e para nos impulsionar a este futuro que, com certeza, será maravilhoso. Agradeço ao nosso irmão, como sempre, por ter vindo e ter nos dado essa oportunidade de reflexão. Agradeço a cada um de vocês, especialmente o pessoal que estão aqui afogados, desde longe, na chuva, para nos acompanhar e nos presentear. A cada um de vocês que esteve conosco esta tarde e possamos estar aqui novamente na próxima semana com o nosso irmão Edson Romão, que faz algum tempo que não nos visita. Essa irmão conclua. Gostaríamos nesse momento de agradecer, externando toda a gratidão que temos à equipe espiritual que dirige esta casa, a todos os espíritos que nos dirigem, que nos orientam, que nos apoiam. Possamos agradecer profundamente a essa doação e poder desenvolver a confiança no porvir, porque não estamos sós, porque somos uma única comunidade, ora encarnados, ora desencarnados, mas somos uma única comunidade. E quem nos dirige é o amor. E todos nós marchamos para o sentido da união com o Criador. Que possamos nos fortalecer cada dia mais, fazendo a nossa parte, cuidando de nós e sendo exemplo para aqueles que ainda não compreendem. Que a luz do Cristo seja o nosso guia e que possamos nos utilizarmos da humildade para pedirmos na hora que precisarmos e termos a fé, a coragem, a determinação para cuidarmos de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor. Que assim seja.